Vizinhas, muito boa tarde! Bora para mais um Acordar da Vizinha. Aquele momento especial do nosso dia que a gente traz cor, luz, vida e sentido ao nosso dia, à nossa vida. Então, bora juntas fazer o nosso acordar de hoje, inspiradas em Café com Deus Pai. Boa tarde, vizinha! E hoje nós vamos falar sobre processos que geram milagres. Bora lá entender sobre a importância da gente viver os processos para que a gente possa estar vivendo os milagres que são gerados através dos processos. Então vamos lá. Sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre. Então, todas nós temos sonhos do nosso coração. Os nossos sonhos, eles são a bússola da nossa alma, a bússola da nossa essência, o direcionador. Por que eu vim fazer nesse mundo? Os nossos sonhos, eles guiam a gente a viver os nossos processos, o nosso preparo para a realização dos nossos sonhos. Aqui vem muito o ser para ter. Eu preciso ser uma pessoa preparada para ter o que eu desejo. E aí, quando a gente fala aqui, sua atitude e sua fé serão determinantes para o seu milagre, é isso. Você precisa se preparar através das suas atitudes e da sua fé. Quanto mais atitude certa você tiver, quanto mais você confiar na sua vida, mais você vai estar se preparando para viver os milagres que você tem aí no seu coração como sonhos direcionadores. Então vamos lá. Vamos lembrar que quando tiver aí insight, você vai colocar a Joaninha aqui para me direcionar, tá? Então ele fala o seguinte: talvez você tenha iniciado o seu dia se perguntando: por que as coisas estão tão difíceis para mim? Você acordou hoje fazendo essa pergunta? Ou você já acordou algum dia, de repente um dia próximo ao dia de hoje, se questionando por que as coisas elas estão tão difíceis para mim? Eu faço e parece que as coisas estão empacadas, não acontece. Ou de repente, pode ser que você acordou se questionando: quando tudo isso vai terminar que eu não aguento mais? Você já se pegou nesse lugar se questionando? Gente, quando que vai acabar essa tortura que eu tô passando? Que não aguento mais. Mas o Senhor tem algo para falar com o seu coração quando você tá vivendo nesse lugar de se questionar: por que as coisas estão muito difíceis para mim? Ou quando é que tudo isso vai terminar que eu não tô aguentando mais? Várias vezes, né, vizinha? Aqui também já me peguei muitas vezes nesse lugar. Então, por mais que pareça contraditório, presta atenção aqui. Por mais que pareça contraditório, a estação pela qual você está passando é o melhor cenário para provar do milagre e do sobrenatural. Eu falo muito isso para vocês. Os desafios que a gente está vivendo na nossa vida, eles são a oportunidade que a gente tem de se tornar uma pessoa melhor, de evoluir diante desse desafio, desse chamado que a gente está vivendo. Então, por mais que pareça contraditório, esse momento, esse desafio que você está vivendo, é o melhor cenário para provar para você o quanto você é capaz de viver os seus milagres e de viver o sobrenatural. Seria tão bom se todo milagre ocorresse instantaneamente, não é mesmo? Pensei e criei. Ia ser muito bom. Mas não funciona assim. Principalmente porque, se fosse comum, não seria um milagre. Pois é algo que acontece quando nós menos esperamos. Além disso, aquilo que chamamos de tempo, Deus chama de tratamento e de processo. Então, para nós, eu tô lá
né, vivendo o tempo entre o meu sonho e a realização do meu sonho. Acontece que esse período, ele é um processo. É um convite para você se tornar essa pessoa melhor, essa pessoa preparada para a realização do seu sonho. É o ser para ter. Primeiro eu preciso me tornar a pessoa, para depois eu ter, né, o sonho realizado. Então eu falo muito para vocês. Eu quero ir viajar para Disney. Tá bom, adianta você ter a passagem, você ter os lugares que você vai passear, você ter o valor lá, os dólares para você gastar na sua viagem, se você não tem um passaporte? Não vai adiantar, você não vai conseguir ir. É o ser para ter. Primeiro eu preciso ter o passaporte para depois eu conseguir ir. Você quer muito dirigir, aí você compra um carro. Adianta você comprar o carro e você não tirar a sua habilitação para dirigir o carro e não saber dirigir, não tá habilitada para dirigir? Não adianta. Não adianta a gente querer pular a etapa. A gente precisa viver o processo. E eu tô trazendo aqui, né, situações mais simples do nosso dia a dia, mas para você entender, eu quero me tornar mãe. É o mesmo processo. Adianta você querer se tornar mãe e você não ter tempo para se cuidar? Se você não tem tempo para se cuidar, como é que você vai ter tempo para cuidar do seu filho? A gente precisa começar a prestar atenção nisso. E começar a se tornar essa pessoa, criar um tempo na nossa agenda. Eu tenho uma mentorada que ela tá buscando um namorado. Aí eu virei para ela e falei assim, você tem na sua agenda da semana um tempo para o seu namorado? Porque não adianta nada o namorado chegar e você não ter tempo para ele. Como é que faz? Esse tempo que você coloca na sua agenda para o seu namorado, hoje você usa ele para outras coisas. Você usa para você sair, para você inclusive encontrar um namorado, né? Mas a gente precisa começar a entender que é o ser para ter. Eu primeiro preciso me tornar essa pessoa. Quando eu vou me tornando essa pessoa, eu vivo um milagre. Então vamos lá. Eu aprendi que o tempo faz parte do processo. E é tão importante quanto o milagre em si. O processo, ele demora um tempo, então ele faz parte do processo. E quando a gente se prepara, na hora que a gente vai viver o milagre, é maravilhoso, a gente curte muito mais, a gente sente muito mais alegria, muito mais prazer. Tem uma frase que eu levo ela bastante para a Vila, que ela é do pai de uma mentora minha. Ela fala o seguinte: a caminhada faz parte do passeio. É isso. É o quê? Se permita viver o processo. Não adianta nada. Eu dei o exemplo lá da Disney, né? Eu quero ir pra Disney. Não adianta nada você comprar a passagem, você comprar os lugares, você ter o dinheiro e você não ter o passaporte. Não adianta nada você ter o passaporte e você não ter o dinheiro, né? A gente precisa viver o processo. E eu vivo esse processo ao longo do tempo. E quando eu vou curtindo cada passo que eu dou, tudo vai tendo mais sentido e as coisas vão fluindo com mais leveza. Por quê? Porque a caminhada faz parte do passeio. Então, que eu aprenda a comemorar cada pequeno passo que eu dou. Eu separei os documentos para tirar o passaporte. Comemora que você separou os documentos. Eu liguei na clínica para agendar os exames. Comemora que você ligou na clínica para agendar os exames. Chegou o dia dos exames. Eu me preparei e fui na clínica fazer os exames. Comemora! Comemora cada uma das etapas, porque essa comemoração e curtir cada uma das etapas vai te levar, além de te aproximar mais rápido, porque você vai estar valorizando cada passo que você dá e você vai ficar ali com uma energia de vida circulando em você para você conquistar o próximo passo. Além de você se colocar nesse lugar, fica muito mais leve, faz muito mais sentido. E quando você realiza o seu sonho, quando você vive o seu milagre, você consegue curtir muito mais, porque ele vai fazer muito mais sentido na sua vida.
Então vamos lá. Se tudo o que precisamos fosse entregue de uma única vez, será que a nossa estrutura suportaria? Pensa aí. Eu mesma estou vivendo hoje muito daquilo que Deus prometeu ainda no início da minha juventude. Hoje, olhando para trás, percebo que eu não tinha estrutura para recebê-lo naquele tempo. Quando recebi a promessa, julgava que seu cumprimento seria na semana seguinte. Mas isso só foi acontecer anos depois. E aqui comigo, falando da maternidade, que foi o meu principal convite para o despertar. Quando eu queria engravidar, que veio aquela vontade do coração que começou em 2015, quando eu fui no primeiro médico para entender o que estava acontecendo, se ali naquele momento eu já estivesse grávida, ou se durante o período ali de 2015 a 2019 eu engravidasse, eu ia ser uma mãe completamente surtada. Eu ia ser uma esposa completamente desconectada. Eu ia ser uma mulher completamente perdida de mim. Por quê? Porque eu não estava pronta. Eu tinha um sonho do coração de ser mãe. Ele estava intenso. Mas eu não tinha vivido o processo de me preparar. Então, eu ia com certeza repetir um monte de padrão que eu vivi na minha infância, que foi o melhor que meus pais puderam me dar. Só que eu sei que para as minhas filhas, o melhor que foi para mim não seria o melhor para elas, porque elas precisavam de uma mãe mais desperta. Quem tem aí o convite da FIV, tem um convite de despertar emocionalmente, para se olhar, para se cuidar, para nutrir aquela criança interior que existe aqui, para começar a eliminar padrões de escassez, para que você comece a se tornar uma mulher mais preparada para ser uma mãe mais consciente. E ao mesmo tempo tem um chamado para estar ali buscando uma harmonia no relacionamento. Por quê? Porque essa criança que vem com uma energia muito alta, ela precisa da gente nesse lugar de uma casa com mais harmonia, de uma casa com mais inteligência emocional para lidar com as demandas que a criança vai precisar, que a maternidade pede pra gente. Então, quando a gente olha para o convite que a vida está fazendo, eu tenho um sonho do coração. Ótimo. Qual é o processo que eu preciso viver? Como eu preciso me preparar para realizar esse sonho? Quem eu vou buscar para me ajudar nesse preparo? Porque sozinha você vai bater cabeça e vai ficar cada vez mais desafiador. Quando a gente pega um mentor, um terapeuta, uma pessoa que já passou pelo processo e que sabe o caminho, a gente encurta o nosso e fica mais leve. E a vida pede isso pra gente. Então, não fique sozinha, porque você vai patinar e você vai demorar para sair do lugar. Busque as pessoas que podem te dar a mão e facilitar essa sua caminhada que faz parte do passeio. Aprendi no decorrer da minha história que uma coisa é fato. Os milagres geralmente nascem em meio ao cenário de crise. Qual é o seu cenário atual? Se o seu cenário hoje é desafiador, você tem tudo para desfrutar do milagre. Creia, confie plenamente e faça a sua parte. Se desenvolva naquele que tudo pode fazer. Ele tem o prazer de abençoar você. Você está fazendo a sua parte? Essa daqui é a nossa mensagem de hoje. E quando a gente encontra dificuldade de modificar a forma de viver do companheiro? Na verdade, a gente precisa mudar a forma de viver com a gente mesma. Quando eu mudo a minha forma
de lidar comigo, de viver comigo, eu consigo empatizar mais com o outro. Quando eu empatizo mais com o outro, eu mudo a minha forma de lidar com o outro. Quando eu mudo a minha forma de lidar com o outro começa a mudar. Porque o outro, ele é só um ator mostrando pra gente tudo aquilo que a gente precisa mudar na nossa vida. E eu falo isso pra você, Fátima, vizinha maravilhosa, com propriedade, porque eu vivi esse chamado aqui. Eu tive o desafio dentro de casa no meu relacionamento. E enquanto eu queria que o outro mudasse, a gente só vivia o caos. Quando eu falei, ele é só um ator, o outro não existe. Lembra dessa frase? É frase da Vila. O outro não existe. O que significa isso? É uma frase para fritar a cabeça mesmo da gente. A gente lembrar que o outro ele só está mostrando as nossas sombras. Quando eu olho para o outro e alguma coisa me incomoda, é porque eu preciso cuidar disso em mim. Quando eu olho para o outro e alguma coisa traz uma chama, acende uma alegria, é porque tem em mim também, porque o outro não existe. O outro ele me mostra a minha luz e a minha sombra. E aí quando a gente muda, o outro muda. E muito daquilo que a gente leva dos relacionamentos, peguem essas. Essa daqui, ó, eu investi muitos milhares de reais para conseguir aprender. E eu tô entregando aqui para vocês. Quando a gente, muitas vezes, tem problemas de relacionamento, a gente tá repetindo padrões de mamãe e de papai, tá? A gente tá sendo ali, ó, fielzinho a eles, repetindo alguma coisa que a gente, inclusive, julgou muito e tá vivendo igual. Então, presta atenção, olha para a história de vocês, entende aquilo que não tá legal, entende, lembra, se tá difícil, tá no ego, a gente tá no cabeção. Vizinhas da Vila que estavam ontem na nossa aula de emoções, se tá difícil, tá nas emoções de contração. A gente não tá no nosso lugar certo. E é sobre nós. Quando eu mudo comigo, o mundo fora muda. E se a gente não faz esse movimento, o que acontece? Você pode mudar o relacionamento. Você vai atrair um homem muito parecido com o seu ex-marido e você vai viver situações muito parecidas com o que você vivia com ele. Por quê? Porque você não curou o que a vida estava te convidando a curar. Não é sobre o outro, é sobre nós, tá? Coisa linda, adoro quando vocês trazem as perguntas. E me conta se fez algum sentido aí pra vocês. Essa reflexão. Enquanto vocês me contam e que as Joaninhas aparecem aqui, adoro Joaninhas. Muito bom, Laurinha, Aline, maravilhosas. Que bom vocês aqui. Vamos tirar a nossa mensagem do nosso acordar de hoje. Todo sentido, que bom, Fátima. Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Lembram do medo, vizinhas, ontem na nossa aula? Não permita que o medo bloqueie os seus sentidos. Quando damos poder a ele, nos perdemos de nós mesmas. Lembra, a gente entra na contração, a gente paralisa. Quando a gente olha para o desafio, a gente não falou do desafio para viver o milagre? Quando a gente olha para o desafio que a gente está vivendo e a gente faz uma pergunta, para que isso está acontecendo comigo? Ou o que é que eu preciso aprender com isso? Eu me coloco no lugar da protagonista, que age, que entende que precisa fazer diferente. Quando eu falo por que isso está acontecendo comigo, eu me coloco na vítima. Eu sinto medo, eu me paraliso. E para que a gente possa ir para o movimento da protagonista, se coloque nos ambientes certos. Porque os ambientes que a gente se coloca ou vão paralisar a gente, deixando a gente com medo, falando pra gente que a gente não pode, que a gente não consegue, que a gente não é boa o suficiente e blá, blá, blá.
ou os ambientes vão potencializar a gente e falar assim, vamos lá, vamos ajustar a rota aqui, vamos entender esse pra quê e dar o primeiro passo. E vamos começar a curtir cada um dos passos que fazem parte do passeio. Vamos curtir essa caminhada, aprendendo com cada passo, nos tornando uma pessoa, uma mulher melhor, mais preparada, uma mulher mais sábia, uma mulher emocionalmente mais saudável, protagonista. Então, bora juntas. Amanhã nós temos o nosso Acordar às 16 horas e eu espero cada uma de vocês. Obrigada pela participação, vizinhas maravilhosas. Um beijo grande no coração e até amanhã.